Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoado! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Você pensou que eu não vinha, né? Muito obrigado aí aos abençoados que se inscreveram em nosso canal. Bom, se você aí tem acompanhado as nossas mensagens têm te feito pensar e você está feliz pensando, você está livre, a cada dia mais liberto, se inscreva hoje mesmo. Então nós vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Jesus um dia prometeu voltar em um corpo físico? Será que Jesus prometeu voltar em um corpo visível? Será que nós encontramos isto em algum lugar na Bíblia? E se encontrarmos algum texto bíblico, o que ele quer dizer? Como existe, né? Todo olho verá, e nós vamos ver nessa mensagem. Será que este versículo ou estes versículos foram interpretados corretamente, mediante ao que a gente tem estudado sobre o sistema religioso? Então é isso que nós vamos ver nessa mensagem. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então, meus amados irmãos, família da fé, a Bíblia fala da vinda de Jesus. Com certeza, o texto usado para a vinda de Jesus é parousia. E parousia não quer dizer uma vinda como nós entendemos em português. Eu vou falar um pouquinho disso mais um pouquinho na frente nessa mensagem. Mas Jesus falou que viria de forma visível? A resposta é sim. Desde que não analisemos de fato o que o versículo quer dizer. E foi isso mesmo que o cristianismo tradicional fez. E nós, como não tínhamos argumentos que pudessem nos ajudar, ou melhor, a nos defender, baixávamos a cabeça para tudo. Imaginávamos que textos como este aqui não tinham como ser refutados, né? E nem pensávamos nisso. Olha, quem dera a gente pensar nisso lá. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz ali, olha, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Veja, queridos, o texto é claro, todo olho verá. Então não há argumento contra um texto desses. Tem um outro aqui que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 11, um texto também muito claro. Está dizendo aí, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir, ou seja, de forma corpórea. Então esses textos apresentam que a vinda de Jesus seria de forma visível, não é isso que vemos aí? Porém, se nós observarmos bem estes versículos que eu usei, ele não nos deixa com clareza que isso seria possível. Mas como assim, André? Está tão claro. É porque eu só coloquei parte do versículo. Mas nós vamos ler o versículo inteiro, tá? Porque não ler o versículo todo pode também ocultar algo. E muitas das vezes essa foi uma das armas do sistema religioso. Ler partes isoladas do texto. E nós vamos ver então agora ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7 em toda a sua integralidade. E tá ali, olha. O texto diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Note que está com letra maiúscula. Tem um destaque aí que eu vou falar sobre isso. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então agora o texto ele já nos dá o quê? Uma nova dinâmica. E podemos aqui questioná-lo, sim. Veja, o texto apresenta que aqueles que transpassaram Jesus, os que feriram Jesus na cruz, eles teriam que estar presentes no momento da sua vinda. E você acha possível isso, os soldados romanos daqueles dias de Jesus, estarem vivos até o dia de hoje? Porque o cristianismo tradicional diz que Jesus ainda virá. Então, se Jesus ainda vai vir, esses homens têm que estar vivos, sim ou não? Abençoados, a única explicação
plausível e coerente que eu encontro para solucionar essa questão é apresentar a vinda de Cristo no ano 70 depois de Cristo, como nós temos falado nesse canal exaustivamente. Porque se encontra dentro do contexto de Mateus 24:34, não é verdade? Se nós cravarmos que Jesus veio no ano 70, esses soldados poderiam estar realmente presentes ali na vinda de Jesus. E havia essa possibilidade. Então eu prefiro ficar com o argumento do ano 70, porque seria humanamente impossível explicar homens vivos com mais de 2000 anos rodando a Terra. Mas é isso que o sistema religioso fez. E sabe por que você nunca fez essa pergunta ao sistema religioso ou ao seu líder? É porque nunca te apresentaram um versículo como eu estou te apresentando agora. Agora vamos dar uma analisada em Atos capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o que diz Atos capítulo 1, versículo todo, 11, e vamos ler o versículo todo, não somente uma parte. E está ali. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Então esse texto, né, como nós vimos primeiramente, aponta para possivelmente pessoas vivas até os dias de hoje, segundo a doutrina futurista. Observe bem o texto, queridos. E ele começa o quê? Com 2 homens de branco, porque o contexto diz que esses homens que abordaram ali, eles dizem o quê para aqueles homens ali? Homens galileus, não é isso que ele diz? Homens da Galileia. Que, obviamente, eram homens que viviam naqueles dias na Galileia. E diz, da mesma maneira, homens da Galileia, que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai vir um dia. E o problema é que, segundo o cristianismo, Jesus ainda vai vir. Logo, esses homens, como os soldados romanos, esses homens galileus, teriam que estar vivos nos dias de hoje para dizermos e apontarmos que Jesus um dia ainda vai vir. Meus queridos, eu tenho uma versão aqui da Bíblia que ela foi muito usada. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, né? Eu tenho aqui uma versão da Bíblia que ela já foi muito usada pelos cristãos antes do século XIX. Tá? Sendo que com o tempo eles abandonaram a leitura dessa versão bíblica que eu quero apresentar para vocês. Muitos de vocês ainda não ouviram falar dessa versão. Depois eu vou te mostrar por que eles abandonaram essa versão. A versão da Bíblia que eu quero apresentar para vocês é o texto receptus, ou texto recebido. Veja o que é essa versão bíblica que eu vou apresentar para vocês. Está aqui. Está ali. O texto receptus, ou texto recebido, é uma compilação dos textos gregos do Novo Testamento contidos nos manuscritos bizantinos, que são cópias provenientes dos próprios textos dos apóstolos. Estes manuscritos foram intensamente utilizados pelas igrejas primitivas até o século XIX. Era quase que o único texto utilizado. E ainda hoje é o texto mais completo do Novo Testamento. Já ouviu falar disso, abençoado? A versão Receptus. Agora vamos ler lá em Atos capítulo 1, versículo 11, na versão Receptus. E preste atenção na mudança brusca que esse versículo aí sofreu. Aí você começa a entender por que ele foi descontinuado, né? Porque os próprios líderes quiseram fazer isso. Vamos ler o texto. E diz lá. E eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este é Jesus, que foi elevado do céu para o céu, assim como foi abençoado pela maneira como viste subir ao céu. Meus queridos, olha como essa versão acaba com qualquer impressão de que da maneira como Jesus ascendeu ao céu, ele descerá. Tem algo que se compara a isso aí, abençoado? Você está vendo alguma coisa disso aí? Que Jesus subiu e da mesma maneira que ele subiu, ele descerá? E se você tem dúvidas sobre essa versão, que eu acabei de explicar para você, Receptus, procure um teólogo, de preferência da sua denominação, que ele vai falar muito bem dessa versão. Claro, desde que seja um estudante sério e limpo da palavra. Agora vocês estão começando a entender por que o povo começou a ser quase que obrigados a largar essa versão de mão. Por quê? Porque ela é uma Bíblia que, além de se aproximar bastante dos originais, ela acaba com muitos ensinos sustentados pelo sistema religioso. É por isso, meus queridos, que hoje
não está distante, não. Hoje, cada denominação, ela apresenta uma versão. Já viu? Hoje em dia está acontecendo isso, hein? Hoje em dia, por exemplo, tem a versão que é pentecostal, existem as versões batistas, existem as versões, inclusive, da Igreja Universal do Reino de Deus. Cada um está fazendo a sua versão. Isso é preocupante, tá bom? Então, abençoados, a diferença é tão gritante que eu vou colocar os dois textos para que você avalie essa diferença. Vou botar os dois textos, tanto na versão que nós estamos utilizando aqui, na Nova Almeida Atualizada, que é do João Ferreira de Almeida, como também o texto Receptos. E tá ali. Tá vendo a diferença? Olha ali, abençoado. Olha a diferença gritante que existe entre um e outro. Mas mesmo assim, queridos, vamos esquecer essa versão Receptos, tá bom? Que eu vou falar um pouco dela mais para frente em outras mensagens. E vamos nos concentrar na versão que o sistema religioso adora, que é Atos capítulo 1, versículo 11, na versão Nova Almeida Atualizada. Somente esse versículo aqui. Vamos analisar no prisma deles, né? O texto está aí. Então, esse texto aí, mesmo considerando ele como se fosse um texto absoluto, ele não pode ser conclusivo. Por quê, André? Porque ele apresenta que os varões galileus veriam também Jesus descer. E se a igreja tradicional prega que Jesus vai vir em um futuro indeterminado, logo existem incompatibilidades aqui para se fechar o raciocínio. Sim ou não? Existem até alguns argumentos do sistema religioso que diz que essa passagem era atemporal. Dizem que essa passagem não está agarrada ao tempo daqueles dias. Aí eu digo assim, aí abençoado, se você acha que essa passagem é temporal, você tem que provar para mim que é. E você não vai conseguir. Então esses textos, apesar de falarem dessa vinda de forma visível, fala também de pessoas que teriam que estar vivas se Jesus voltasse em um futuro. Sendo que ela não fecha 100% em dizer que seria de modo visível. Não fecha nem em Atos capítulo 1, versículo 11 e nem Apocalipse. Essa conta não fecha. Então o que vamos fazer diante desse problema? Vamos procurar passagens em que o próprio Senhor Jesus tem afirmado se ele viria de forma visível ou não. Vamos ver do próprio Jesus. Mas o fato, queridos, é que hoje nós cremos que esses textos que apresentamos, na verdade, foram muito mal interpretados. Essa é a única forma racional de aceitar isso. Agora sim, nós vamos mostrar na Bíblia algumas passagens do próprio Senhor Jesus falando de que não haveria essa possibilidade do mundo ver ele de novo, como prega o sistema. Vamos primeiro então a João capítulo 14, versículo 19. João capítulo 14, versículo 19 diz: "Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão." Amados, a palavra mundo desse texto aí, essa palavra em grego, ela é cosmos. E cosmos é tudo que você engloba o planeta Terra. É tudo. É o mundo criado por Deus, o planeta Terra. Jesus está falando que esse mundo visível não o veria mais. Ou seja, ele estava se despedindo. Ele iria ser crucificado e morto. E ele diz, o mundo não me verá mais. Ele foi enfático ao dizer isso. E ele diz para os seus ouvintes ali, né? Eles veriam o Senhor, que aqueles ali que estavam ouvindo ele, eles veriam o Senhor, porém de forma diferente, porém de forma espiritual. E o texto é bem claro. E quem seriam estes que veriam o Senhor, não de forma visível? Quem seria este? A resposta é aqueles que creem na vinda dele no ano 70. É aqueles que creem que se fez novos céus e nova terra. É aqueles da fé. São justificados por ele. São estes que veriam o Senhor do texto que nós acabamos de ler. Os chamados para entender a sua vinda consumada. Esses saberiam que estão no reino de Cristo e que esse reino jamais terá fim. E essa forma de pensar, como nós pensamos, é tão maravilhosa que ao sabermos que já estamos com o espírito vivificado, não sujeitos à segunda morte, que nós já gozamos em vida o privilégio da eternidade.
Vou repetir, anota isso aí, queridos. Nós já gozamos em vida o privilégio da eternidade. Porque nem morte, nada nos separa. Nem altura, nem profundidade, como diz Romanos capítulo 8. Nada nos separa do amor de Deus. Agora, ver Jesus novamente nesta vida, ou ver Jesus vindo nos ares, é o mesmo que dizer que Jesus estava mentindo para ele mesmo. Jesus estava se burlando. Esse é o entendimento correto dessa passagem. Porém, ele disse que o mundo visível não viria mais. Esse é o entendimento. Vamos agora a uma passagem bem significativa a esse respeito. Vamos ver nas cartas de João. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Veja o que João está dizendo. Ele diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, como era a maneira de ser ali de João? João estava vivo. Então ele diz que não se manifestará de maneira corpórea. Ninguém o verá. Somente quando se manifestar o que havemos de ser, aí o veremos. E o que ainda não se manifestou o que havemos de ser, queridos? Seres totalmente espirituais, porque nós usamos a fé, nós já tomamos posse da eternidade, mas nós estamos ainda vivendo uma forma de corpo, uma forma de vida em um corpo de carne. Ou seja, ali João está falando, somente veremos quando voltarmos à nossa origem. De outra forma, é impossível. Não é isso que João está dizendo aí? Então, esse versículo de João, de 1 João, capítulo 3, versículo 2, refuta totalmente e frontalmente a ideia de Atos, capítulo 1, versículo 11. Ou seja, se João está certo e Jesus está certo, em Atos 1, 11, não pode burlar isso. Então, ali de verdade, meus queridos, estava falando de uma aparição. Vocês estão entendendo? Não de forma corpórea, mas sim de forma espiritual. Estamos entendidos, abençoados? Então, as coisas têm lógicas. Elas não são textos isolados, não são textos emendados. Não fazemos aqui uma colcha de retalho. Veja, estamos raciocinando dentro da palavra e pela palavra. Ainda que a tradição insista com seu erro, de atribuir Atos capítulo 1, versículo 11, a uma possível aparição do Senhor no futuro, em que todos verão. Não devemos crer nisto. Logo, o texto de Atos, para harmonizar com os outros versículos, só tem o entendimento que a vinda seria de forma espiritual. Vamos a mais um texto, queridos, que reforça o equívoco do sistema religioso em achar que Jesus virá de forma visível. É por isso que eles não creem no ano 70. É por causa disso, eles estão esperando, né? Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim: Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência. Olha aí. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, ou ele está vindo nas nuvens, porque o reino de Deus está entre vocês. Glória a Deus! Então, ao ler esse versículo, o entendimento que nos vem à mente é que as coisas referentes ao reino de Deus não viria de forma visível. Por isso que o sistema não enxerga o que você, meu irmão querido, vê tão nitidamente na tua vida. Não é verdade? O sistema não consegue enxergar o que você enxerga. Você pode até me questionar e dizer assim: André, esse texto aí está falando do reino. Isso não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Claro que tem, meus queridos. Vamos continuar no contexto aí, vamos ver que coisa maravilhosa. Vamos ver agora os versos 24 e verso 25. Está aqui, que diz: A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente.
Porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Meus queridos, o texto é claro. Ele diz que ninguém mais o veria, assim dessa forma física. Por isso que ele usa a expressão que, porque assim como o relâmpago. O que é um relâmpago? É um raio. E o relâmpago é uma figura simbólica dos judeus e significa julgamento. Então quer dizer que na segunda vinda ele viria como um juiz para julgar, como um relâmpago. E os discípulos perguntam a Jesus onde seria essa vinda. E ele responde: olha, vai ser em um julgamento, assim como um relâmpago. E eles, os judeus, entenderam o que Jesus disse porque isso estava na cultura deles. Já o cristianismo tradicional não entendeu isto. Eles preferiram o quê? Subverter o texto, criando um sentido atemporal para as questões da vinda de Jesus, sendo que Jesus definiu muito bem a sua vinda. Jesus colocou um quintal em sua vinda. Jesus não veio aqui neste mundo e disse: olha, para frente, em uma raça aí qualquer, em um dia, quando tiver um vulcão, quando vier a pandemia. Não, Jesus foi claro, ele definiu o tempo da sua vinda. Além também de relâmpago ser um evento local, indicando que isso não seria visto no mundo, isso seria ali em Jerusalém. Então os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai acontecer isto? E veja a incrível resposta de Jesus no verso 37. Lucas capítulo 7, versículo 37 diz: E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Veja, os discípulos perguntam a Jesus sobre o tempo da sua vinda. E ele diz: olha, onde se ajuntarão as águias? Jesus define o tempo da sua vinda. E quem eram as águias neste tempo? Claro, queridos, isso é uma clara alusão ao Império Romano, que tinha em sua bandeira a águia. E a águia marchou sobre Jerusalém. E a águia ela entrou como um raio. Ela entrou como um relâmpago. Foi o exército romano que guerreou contra os judeus, que destruiu a cidade santa e também o templo dentro dela. Esse foi o fato marcante da vinda de Jesus. Essa é a lógica bíblica que encontramos. E aqui neste canal, meus queridos, nós temos aqui várias mensagens em que eu abordo esse tema. Nós estamos falando isso, como eu falei, exaustivamente. Mas em nenhuma delas o homem não viu essa vinda, porque ela se deu no mundo espiritual. Até quando falamos da segunda vinda de Jesus, usamos uma expressão que não seria bem certo. Nós entendemos que se trata de um segundo acontecimento com Cristo. Os discípulos, nem os cristãos daqueles dias, falavam em segunda vinda. Eles falavam que era a parousia de Jesus. Sabe o que é parousia? Uma palavra grega. E quer dizer o que, André? O glorioso aparecimento em autoridade do Filho do Homem. Não é segunda vinda, é o glorioso aparecimento em autoridade do Filho do Homem. Era isso que os discípulos ouviam quando Jesus falava de sua vinda. E até na própria tradução da parousia nos remete a algo espiritual. Mas hoje o tradicionalismo cristão ensinou o mundo a querer ver a segunda vinda de Jesus. E a rejeição da vinda de Jesus, no sentido espiritual, levou esse povo, levou o mundo à escravidão. Veja o que está acontecendo com o cristianismo tradicional, queridos. Que de cristão não tem nada. São homens maus e perversos que estão liderando movimentos aí, sabe lá para quê? Vocês estão acompanhando, eu não preciso aqui ficar falando. E quando viemos a público afirmar que ele veio no ano 70, nos criticam, falam: vocês são hereges. Herege? Não somos hereges. Estamos glorificando a Deus. Estamos dando honra a Ele. Estamos dizendo que hoje vivemos no seu reino e nada nos falta. Estamos completos, perfeitos, somos idôneos, somos um só com Ele, somos impecáveis. Por quê? Porque Ele tirou o pecado do meio de nós. Nós dizemos que estamos sem rugas, nem máculas.
Dizemos que somos felizes, que somos curados, que temos a paz. Dizemos que este mundo tem jeito, esse mundo tem jeito, ele não vai acabar, porque hoje os verdadeiros filhos de Deus têm se levantado neste mundo para dizer não a esse sistema religioso opressor. E quando dizemos também que ele veio em 70 depois de Cristo, estamos afirmando a sua palavra, estamos dizendo que ela é verdadeira, estamos corroborando com os textos de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Atos capítulo 1, versículo 11, Zacarias capítulo 2, versículo 10. Uma vez que a vinda foi de forma espiritual, por isso que o Senhor disse, ninguém mais vai me ver. E é verdade. A verdade, abençoada, é que Cristo nunca prometeu voltar em um corpo de forma visível. O que houve até agora foram versículos mal interpretados, versículos mal usados. Então, abençoados, estamos chegando ao fim dessa mensagem. Tenho vontade de ficar aqui com vocês. Mas julgo já está bem claro para vocês toda a informação que eu tinha para passar. Vimos nesta mensagem a forma coerente de interpretação da segunda vinda de Cristo, que já foi realizada no ano 70 depois de Cristo. E, na verdade, ninguém viu o Senhor. A única coisa que aconteceu foi o templo veio abaixo e a cidade de Jerusalém foi destruída. É claro, abençoados, que essas passagens que eu citei para vocês, cada uma delas merece um vídeo inteiro só para analisar elas. Porém, para não ficar muito longo em todas essas passagens que citei, eu tenho vídeos aqui no canal, tá bom? Em que eu abordei de várias formas esses mesmos versículos aí. Tá legal, abençoado? Bom, meus amados irmãos, estou chegando ao fim de mais uma mensagem. Obrigado a todos vocês aí, mais uma vez, obrigado ao abençoado que mandou o vídeo para mim. Tá, muito obrigado. E se você também deseja mandar um vídeo do que o livro tem feito em sua vida, não perca tempo. Fala hoje mesmo. Tá bom, queridos? Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.